Última questão de biologia do Enem 2022 regular, que na verdade eu tinha separado, cara, para fazer junto aí com as questões de química, que normalmente eu deixo para depois, mas aí eu olhei e falei, cara, biologia, e não, tem um pouquinho de química, não, fiquei na indecisão, trouxe para biologia, filho. Trouxe a biologia, porque, cara, de fato é uma questão interdisciplinar que daria numa boa pra gente colocar aí para as duas matérias. Só que eu vou dar uma relembrada aí nas estruturas das proteínas, ok? Pra gente falar de estrutura primária, secundária, terciária. Um assunto muito importante, cara, para você entender bem como que funcionam as enzimas, beleza? Então vamos com tudo, galera. Segue a vinheta. Pronto, galera. Por mais que eu tenha trazido aqui a questão para o lado da biologia, vale a pena destacar, tá, os aspectos químicos aqui também dessa questãozinha, que ele fala da experiência, fala de decomposição do peróxido. Vamos ler e aí a gente tenta fazer essa análise bem ampla e de maneira que, de fato, né, se torne uma correção interdisciplinar, coisa fofa, né? Então vamos lá. Em uma aula prática de bioquímica para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes, das mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. Então, né, o que está variando aqui é a temperatura, ele botou o ensaio, temperatura e a decomposição, ok? Ele me deu isso em velocidade. Por isso que eu poderia sim ter trazido muito para a cinética. Provavelmente quando eu bati o olho rápido na questão, eu falei, vi o quadrinho, achei que fosse cinética direto. Então vamos lá. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, ok? Produzindo água e oxigênio. Então, a ideia de fato é que o peróxido, ok? Na presença da enzima catalase, ok? Vocês que adoram uma fisiologia celular, assista esse videozinho aqui que é bem bacana, que a gente não fala só do peroxomos, mas também aí dos lisossomos, né? Retículo endoplasmático, um papo bem bacana. Beleza? Então, lembrem, isso é importante, hein? Tá? A decomposição do peróxido origina água e O2. O que aparece de gente botando a decomposição do H2O2 em H2 e O2, não me fala isso não, que dá palpitação no coração. Beleza? Então, o lance é o seguinte, galera. No aspecto químico, seria bem interessante que vocês, pelo menos no cabeçote de vocês, imaginassem o que ele está tentando descrever aqui para vocês. Como assim, Vitão? Repara o seguinte, que a gente está aumentando a temperatura, ok? Aumentando a temperatura, numa boa. E vocês vão perceber que o resultado da decomposição, ele tem um aumento, ok? Tem um aumento, né? Até aqui a gente tem a decomposição numa velocidade máxima, né? Próximo do ensaio 2, ok? E a partir daqui, 9,553,6, começou a cair, beleza? Então a gente tem exatamente a ideia desse gráfico lindo aqui que vocês tanto conhecem, cara. Vou desenhar aqui só para realmente ilustrar para vocês, porque não precisava. Se fosse, né, para cálculo de velocidade, enfim, né, trabalhasse mais essa ideia, não, aí a gente poderia até brincar, mas aqui não tem né, essa ideia não. Então vamos lá, 15 graus, né, temperatura, tá, por velocidade de decomposição, beleza? Então a gente teria aqui, né, a temperatura próxima de 15, vamos botar aqui na meiuca, ok? E a gente perceberia basicamente isso aqui, né? Opa! É bem, galera, não está seguindo porque não tem também tempo para ficar, né, fazendo um gráfico extremamente bonitão. O que a gente está querendo apontar aqui é o que chamamos de temperatura ótima, ok? Lembra que tem temperatura ótima, quando a gente trabalha os outros fatores que influenciam a ação da enzima, a gente fala muito também de pH, concentração de sais e por aí vai. Né? A concentração do substrato, né, pode estar relacionada aí também à velocidade. São os 3 aspectos que normalmente no ensino médio a gente trabalha: pH, temperatura e concentração do substrato. Show de boleta? Então, galera, esse é o aspecto químico e é o que você deveria estar entendendo. Agora,
né, as afirmativas elas acabam trabalhando e empurrando muito mais a ideia da biologia, tá? E quando a gente fala de proteína, cara, o que você tem que se ligar em relação à constituição da proteína? Lembra que proteína é um polímero de aminoácidos, ok? Então, quando você pega um aminoácido bonitão, ó, né, ó, vamos pegar aqui, ó, um radical qualquer, né, um carbono, um hidrogênio, ok? Aqui o grupamento amino, que vocês tanto conhecem exatamente da química, para a gente deixar essa questão bem interdisciplinar. E aqui está o grupamento, né, carboxila, né, que caracteriza o ácido carboxílico. Então, por isso que a gente chama de aminoácido. Beleza? Tranquilo? Então, lembrem que os aminoácidos, através das ligações peptídicas, vão se ligando, ó, um ao outro. Olha só que maravilha, né? Formando-se uma macromolécula que a gente chama de proteína, beleza? E aí, cara, o que você tem que se ligar? Que esses aminoácidos, a gente possui aqui, ó, 20 tipos de radicais, então temos 20 aminoácidos aí presentes na nossa vida, ok? E a sequência dos aminoácidos, ó, vou fazer um multicolor aqui para você gastar a sua canetinha colorida, 48 cores, ó, um espetáculo. Ela pode variar muito. Maravilha? Então, já que você está falando de proteínas aí, a partir de 100 aminoácidos, imagina o quanto que pode variar a combinação, ok? Essas combinações, vocês gostam de matemática, ó, trabalham em combinação e tudo mais, cara, pode variar muito. Então, essa sequência de aminoácidos que determina qual é o tipo, eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de tipo de proteína, é o que a gente chama de estrutura primária. Ok? Então, a estrutura primária, ok, é quem define, ó, o tipo, ok? É quem vai definir exatamente, né, qual é a proteína que você está trabalhando, né? Quais são as propriedades, né, que essa proteína biológica ela vai realmente ser determinante, tá? E aí, cara, o que acontece? A tendência para você pensar numa proteína funcional que esteja de fato ali atuando, vamos pegar um exemplo, pensa na pepsina, tá? A gente está falando aí da catalase, mas pensa na pepsina lá do estômago. Para ela estar lá no estômago, porra, quebrando ali proteína e tudo mais, iniciando a digestão, ok, das proteínas no estômago, pensa, ela tem que começar a se enrolar. Tá? Ela tem que começar a ter uma estrutura espacial, beleza? Aqui ela está linear, só uma sequência e tudo mais. Então a tendência é da proteína, ó, começar a espiralizar, beleza? Então essa estrutura helicoidal caracteriza a estrutura, ó, secundária, beleza? Só que ela ainda não está funcional. A tendência, galera, é que essa estrutura secundária ela se enrole mais um pouquinho. Show? E aí sim, eu garanto para vocês aqui a estrutura terciária dessa proteína. Show? Então eu garanto para vocês também o que chamamos de funcionalidade. Então, para a pepsina estar realmente quebrando a proteína, ela precisa ter a estrutura terciária, no mínimo a estrutura terciária. Maravilha? Tranquila a ideia, gente? Então, no caso da catalase, é a mesma coisa. A catalase, ela certamente tem uma sequência de aminoácidos diferente da nossa pepsina, que a gente usou como exemplo também, ok? E a partir do momento que ela foi formada, ela foi também ganhando estruturas, né, tridimensionais para, assim, garantir a sua funcionalidade. Mas Vitão, existe a quaternária. Sim, existe a quaternária, mas a quaternária, para a gente do ensino médio, ela é muito pouco relevante aí, né, considerando o Enem e os vestibulares mais tradicionais. Alguns vestibulares até falam dela. Tá? Por exemplo, a nossa queridíssima hemácia é um conjunto de várias estruturas terciárias, né? No caso, 4 estruturas. Beleza? Então, isso não é muito relevante. Show? Não vou perder muito tempo aqui. Beleza? E a ideia, ok? De desnaturação. Por que desnaturação, cara? Pega o nosso gráfico aí, ó. Repara que a gente foi aumentando a temperatura, chegamos à temperatura ótima,
meu irmão, velocidade máxima, mas a partir daí, ó, ela foi diminuindo, e é exatamente o que foi acontecendo aqui, ó. A partir do momento que você aumentou muito a temperatura, né, a velocidade da reação ela diminuiu, ou seja, desnaturou, ok, a proteína. E desnaturação no mundo da biologia, ó, vai ser exatamente o retorno para estruturas anteriores, ok? Ou seja, a gente está falando para vocês da perda da estrutura terciária. Então, desnaturação, seja a temperatura, ok? O pH, agora sim, ó, concentração de sais, são fatores que podem desnaturar a proteína, beleza? Ou seja, podem desnaturar as enzimas que têm natureza proteica. Maravilha, gente? Então, a leitura da questão, ela tem aí um pouquinho de química, mas pelas opções acabam fechando mais a ideia da biologia. Vamos ver? Então, antes de seguirmos, galera, não deixem de se inscrever no canal, hein? Aqui no canal, cara, é importantíssimo que vocês se inscrevam, que deem uma força aí pro prof, mandem comentário, cara, quando a gente recebe todos esses comentários, mais aí um monte de curtição, pô, ver o número de inscritos subindo, isso motiva, a gente forma mais, produz muito mais conteúdo. E lembrando que além dessa cacetada de questões que estão aí disponíveis para vocês, cara, vocês podem ser membro do QBio, aí tem muito mais vídeos e todos eles organizados por assunto, para você se dar bem no Enem, beleza? Então, vamos lá. Os diferentes resultados do ensaio justificam-se pelo... Então, vamos lá. Variação do pH do meio. Pô, o cara falou para você, filhão, só estou mexendo na temperatura. Então, não tem porquê pensar na A neste momento. Lembrando que o pH é, sim, um fator importante para a ação das enzimas. B. Aumento da energia de ativação. Se você está caracterizando uma enzima, lembra que a enzima ela aumenta a velocidade diminuindo o quê? Né? A energia de ativação. Mas não é esse o papo, tá? Não é esse o papo. Ele não está falando de energia de ativação aqui em momento algum. Ele está falando, né, na integridade do catalisador, no caso do biocatalisador, que é a enzima. C. Consumo da enzima durante o ensaio. Galera, isso aqui é uma propriedade importante das enzimas. Elas não são consumidas no processo. Você viu essa questãozinha aqui, ó, que faz um link bonitão aí, ó, do hidrogênio, do H+, né? Não deixem de assistir, porque é uma questão importante de química. Essa sim de química. Beleza? D. Diminuição da concentração do substrato. Ok? Cara, os ensaios mantêm a temperatura, mantêm a concentração, só variam a temperatura. Ok? Então tira jeans. E aí ele fala da modificação da estrutura tridimensional da enzima, que é a estrutura terciária que caracteriza, qual é a palavra? A desnaturação da proteína. Beleza? Desnaturação proteica. Letra E de animal, inglês é o meu forte. Beleza, galera? Então, gente, é isso. Espero que tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.